Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson de Jesus, professor de confeitaria, e hoje eu vou ensinar para vocês aqui no canal uma receita de massa de bolo, pão de ló. Uma receita fácil, prática. A gente vai precisar de uma batedeira para essa receita, porém é muito simples, são só 3 ingredientes. Então, antes da gente começar, já dá um joinha aí para ajudar, comenta aí embaixo se vocês querem outros tipos de massa, outras receitas, a gente vai fazer tudo aqui nesse canal, certo? Então, antes da gente começar, roda a nossa vinheta! Então vamos começar aqui, pessoal. Aqui, o que a gente vai usar para nossa massa? É simples, porém a gente vai precisar de uma balança, né? Uma balança simples que vocês encontram fácil em lojas de confeitaria ou até mesmo na internet, tá? Aqui eu já pesei, então a gente vai usar 150 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar refinado e 5 ovos. O que a gente vai usar é opcional, mas eu gosto muito, uma essência de baunilha, só um pouquinho, para deixar mais perfumado e para inibir um pouquinho o cheiro do ovo, tá? Mas se quiser usar uma raspinha de laranja, raspinha de limão, também pode, mas eu prefiro a essência. Mas são esses 3 ingredientes: farinha, açúcar e ovos. O pão de ló, ele é um bolo que ele não vai fermento. Então, assim, por isso que a gente precisa muito da batedeira, que ela vai ajudar a gente. Porque ela precisa incorporar o ar, que a gente vai colocar aqui, com os ovos, ele vai bater, vai formar uma espuma. E essa espuma tem que bater muito bem, porque é ela que vai dar estrutura para o nosso bolo, porque não vai fermento, tá? Então, por isso que ele é um bolo bem simples, mas ele é um bolo, assim, fácil e também fica muito gostoso, certo? Então, uma dica também muito importante: a batedeira tem que estar super limpa e seca, tanto o bol aqui dentro quanto o globo. Não pode ter nada de gotinha de água, porque senão isso vai impedir esses ovos de crescer, certo? Então a gente vai colocar aqui dentro da batedeira esses ovos, são 5, tá? 5 ovos. A gente vai colocar o açúcar, tá? Então 5 ovos e já vou colocar o açúcar. O açúcar aqui não tá peneirado, porque ele tá bem fininho, mas se tivesse com pedrinha, eu iria peneirar, tá? Vamos colocar o açúcar aqui dentro. E agora a gente vai ligar a nossa batedeira. Começar no mínimo e vou aumentando gradativamente, porém eu quero completar de 8 a 10 minutos esses ovos batendo com esse açúcar, ok? Pessoal, aqui já se passou 10 minutos e aí, como eu mostrei pra vocês aí no vídeo, forma uma espuma, tá? Então, ó, ele fica uma espuma bem clara, bem fofinha. Só os ovos com açúcar. Uma espuma bem fofinha. Esse processo é o mais importante, porque ele que vai fazer o seu bolo ficar fofinho e crescer, certo? E aí a gente vai precisar de um fouet, de uma peneira e de uma espátula, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Lembra da baunilha? Vou colocar agora umas gotinhas, tá? Não tem uma quantidade, é um pouquinho. Se for raspinha de laranja e limão, também é um pouquinho. E aí a gente vai mexer, só para misturar essa baunilha. Pronto, misturou. Agora, importantíssimo isso, tá? A gente vai fazer com o nosso fouet e com a nossa peneira. Vou colocar metade daquela farinha que a gente já tinha pesado. Ela não está peneirada, agora que ela vai ser peneirada. A gente vai colocar metade dessa farinha aqui e vai peneirar em cima dessa espuma, tá? Então, ó, a gente vai batendo aqui e essa farinha ela vai caindo aqui já levemente, já peneirada. E por que isso é importante? Porque se a gente joga sem peneirar, ele forma um buraco e todo esse ar que a gente colocou, ele sai. Então a gente coloca com a peneira, ele vai cair suavemente. Agora com o fouet, aquele processo
do meio para fora, do meio para fora, de fora para dentro, devagarzinho. A gente não pode pegar esse fouet e bater forte. Tem que ser devagar mesmo, tá? Ó, então, vou mexendo aqui. Na hora que eu vejo que já dissolveu essa primeira parte de farinha, eu vou colocar agora a segunda parte, segunda e última. De novo, peneira aqui em cima. Vem devagarzinho e vai mexendo. A gente tem que perceber que conforme essa farinha ela já dissolve, a gente para de mexer, tá? Por quê? Se a gente ficar mexendo demais isso daqui, vai desenvolver glúten e isso é péssimo pro bolo, certo? Então, ó, já dissolveu. E agora com a espátula eu vou passar aqui na lateral e eu vou passar no fundo para ver se não ficou nada de farinha, tá? Então, ó, aqui a massa tá pronta, certo? Não mexi demais, bateu bem os ovos e aí a gente tem uma massa super fofinha. Olha que linda! Prontinha a nossa massa. Essa massa, ela vai render ou uma aro 20 ou uma aro 15. No caso aqui, eu vou dividir em dois. Então eu tenho duas forminhas aqui, aro 15, 15 por 10. Elas são fundo removível. E o que eu gosto de fazer, gente? Eu uso desmoldante, tá? Esse spray. Se você não tiver desmoldante, você pode cortar o papel manteiga e coloca só no fundo. Ou você unta só o fundo com um pouquinho de margarina e um pouquinho de farinha. Não unta a lateral. A gente não untando a lateral, esse bolo ele vai, conforme ele vai crescendo, ele vai grudar aqui na lateral e ele vai ficar retinho, não vai formar aquela barriga, tá? Então desmoldante, ó, só no fundo, aqui também. Agora essa massa eu vou dividir em dois, tá? Então, ó, eu vou dividir metade nessa forma. Temos aqui. Eu divido em duas, porque meu forno já está pré-aquecido. E a gente dividindo essa massa, ela vai assar mais rápido, não vai ficar muito tempo no forno e não tem perigo de ressecar, tá? Então, agora o forno pré-aquecido, 180 graus, sempre forno pré-aquecido, tá? Começou a bater o bolo, já liga o forno. Então meu forno já está pré-aquecido, agora eu vou colocar essas duas assadeiras lá e elas vão ficar mais ou menos 20 minutos. Então agora é só a gente levar para assar. Prontinho, pessoal, aqui estão as massas. Ficou 24 minutos no meu forno, tá? 180 graus, 24 minutos. Então, ó, lembra que eu falei que ele fica retinho? Ficou bem retinho. E eu vou desenformar aqui agora pra vocês, tá? Ele tá até meio morninho ainda. Vou usar uma espátula. E aí, ó, facinho, ele vira e sai. Por isso eu gosto de usar desmoldante. Ele fica bem retinho. Olha que massa bonita. Bem fofinha. Uma assadeira só ia demorar o dobro do tempo. E aí tem até risco dele depois afundar. Se estiver muito alto, ficar muito tempo no forno, tá? Então, olha. Aqui a gente assou duas formas separadas. Assou em 24 minutos. E temos aqui, dá pra tirar várias fatias de bolo, tá? Ficou bem fofinho, ó. Parecendo uma esponjinha. E agora eu vou cortar aqui rapidinho pra vocês. Eu coloco minha mão aqui. Com uma faca dessas de pão, grandona. Eu entro aqui e deslizo bem retinho para não ficar torto. Já tem uma primeira fatia. Mais uma fatia. Mais uma fatia. Então, ó, consegui tirar aqui 3 fatias. Aqui no caso já tenho um bolo. Para montar um bolo. E aqui dá para montar mais um bolo. Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Gente, obrigado. E até o próximo vídeo, beleza? No mínimo, açúcar. Roda a nossa vinheta. Eu sou o Anderson, professor de confeitaria.